Salve, galera. Sussanão, beleza? Tranquilo, essa alegria. Ó, a gente vai começar agora uma conversa sobre concordância verbal. Em todos os vestibulares, em todas as provas, concordância verbal é assunto certo. Justamente porque você concordar o verbo é você concordar a estrutura principal de uma oração, a estrutura principal de um enunciado. Legal? Então, quando eu falo concordo um verbo, eu tenho que concordar alguma coisa. Eu peguei um trechinho de uma música muito legal que fala assim, ó: as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em torno da lâmpada para se esquentar. É até fácil você perceber. As mariposas fica. Se eu fosse concordar o verbo, seriam as mariposas ficam. Isso é concordância verbal. A gente vai ver algumas regras, né, que tem para isso, mas na verdade eu concordar o verbo é usar essa concordância para até facilitar essa conversa, né? De principalmente pensar que o verbo tem que estar concordando com outras estruturas. Tudo bem? Então, nesse caso, seriam as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em torno da lâmpada para se esquentarem, porque quem está se esquentando são as mariposas. Se a gente vacila nisso dentro de um texto, desconta muito ponto dentro de uma redação, dentro de uma peça, né, dentro de alguma coisa, e principalmente em questões. A gente erra e acaba errando demais isso em questão. Então a gente precisa tomar cuidado justamente para a gente não cometer esse erro. Tudo bem ou não? Tranquilo? E aí a gente começa pensando em regra, e a regra principal, né, a regra geral, sempre é com o sujeito simples. O verbo sempre concorda em número e em pessoa com o sujeito. Então, por exemplo, eu digo assim, ó: acreditar é um ato de fé. A gente vai conversar um pouco sobre esse acreditar. Esse acreditar é o nosso o nosso sujeito, esse cara é o nosso sujeito. E quando eu falo sujeito, a gente chama de sujeito. E o é o verbo. Então o verbo tem que concordar com acreditar. Os sonhos são a chave. Opa, os sonhos. Sou sujeito. E são é o modo como você vai colocar esse cara, no plural. É o verbo são, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos. E quando eu falo nós somos é até interessante, porque esse nós, ele acaba tendo essa função de sujeito também. Da mesma maneira que os sonhos são, eles são. Legal? O de baixo que é interessante. É interessante a gente perceber, a gente realmente vacila muito nisso, né? Ó, sujeito sempre concorda com o verbo. Ou o verbo sempre concorda com o sujeito. No caso, é o verbo que consegue ser mudado, né? O sujeito ele já está dado. Então dá uma olhada no último exemplo. Ocorreram coisas incríveis. Opa! Às vezes você fala assim, se ocorreu, olha pra cá, ocorreu alguma coisa. Já vacilamos. Porque se ocorre, ocorre. Eu falo assim, uma briga ocorreu. Não preciso falar mais nada da briga. Na verdade, o sujeito tá depois do verbo. Coisas incríveis ocorreram. Coisas incríveis é o meu sujeito. Coisas incríveis é o meu sujeito. E ocorreram ao verbo. É o verbo que a gente chama de verbo intransitivo. Então, coisas incríveis ocorreram. Fechou? Deu certo. Coisas incríveis ocorreram, a gente não precisa falar mais nada. Sussa. É até interessante se a gente colocasse outros verbos. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, ocorreu algumas manifestações, tal. Não. Manifestações é o sujeito, anota aí. Ocorreu é o verbo. Então, ocorreram manifestações. A gente chama isso de sujeito depois do verbo. Sujeito posposto ao verbo. Sussa? Da mesma maneira, a gente fala que quando o sujeito for composto, o verbo deve ir para o plural. Então, a mãe e o filho chegaram. Só que quando o sujeito estiver antes do verbo, quando o sujeito for anteposto ao verbo, então a mãe e o filho chegaram. Opa, o sujeito está antes. Então, eles chegaram, vai no plural. Mas e se o sujeito estiver depois? Aí você pode colocar isso também no singular. Então, ao teatro chegou a mãe e o filho. É uma possibilidade. Você tem essa possibilidade de, no segundo exemplo, colocar isso no singular. Até colocamos uma observação, né? Quando esse sujeito composto, né, ele vier depois. É uma possibilidade. Ele pode concordar com o mais próximo. Então, ele pode ficar no singular. Tudo bem? Tranquilo? É até interessante a gente começar esse nosso estudo de concordância verbal e começar de um jeito mais leve. Relaxa que vai dar certo. Valeu, galera. Obrigado.